Bom, agora um exercício de base. Ele fala bem assim. Classificar, segundo os critérios estudados, a base MgOH2, seu hidróxido de magnésio. Bom, primeiro, nós temos as classificações que nós estudamos tem a ver com respeito ao número de hidroxilas, se é uma base fixa ou volátil, se é uma base solúvel ou insolúvel, ou se é uma base forte ou fraca. Vamos lá, na ordem. MgOH2. Em primeiro lugar, é uma base com respeito ao número de hidroxilas. Ela é uma de base. Porque tem duas hidroxilas na sua estrutura. Vamos lá. Segunda parte, ela é uma base fixa ou uma base volátil? O magnésio, ele é da família 2A da tabela periódica. Nós verificamos que bases voláteis, na verdade só tem praticamente uma, que é o hidróxido de magnésio. Hidróxido de amônio, que é NH4OH. Então, portanto, ela é uma base fixa. Com respeito à solubilidade, é uma base solúvel ou insolúvel? As bases solúveis são as bases da família 1A da tabela periódica. O magnésio é da família 2A. Portanto, ela é uma base insolúvel. Lembre-se, quando a gente fala, é importante isso daqui. Quando eu falo insolúvel, na verdade, eu quero dizer pouco solúvel. Também porque toda base ela dissolve um pouquinho na água. Não muito, mas dissolve um pouco. Obviamente, fora a família 1A que dissolve completamente. Bom, outra coisa. Ela é uma base forte ou uma base fraca? As bases fortes são as bases da família 1A e 2A. Força de uma base tem a ver com a capacidade dela de dissociar. O hidróxido de amônio se dissocia bem em água. Ele se dissolve bem, mas ele dissocia bem, ele se quebra bem. Isso aqui é uma base forte. Por que ela é uma base forte? Ela é uma base forte porque ela se dissocia, ela tem um alfa, um grau de ionização, que é o número de moléculas dissociadas, bastante forte. Tome cuidado, mais uma vez. Como eu já tinha falado anteriormente de ácido, força de um ácido não tem nada a ver com a capacidade dele de reagir. O hidróxido de magnésio é utilizado como remédio para azia. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a capacidade dele de se dissociar. Uma base como, por exemplo, a gente pode colocar o hidróxido de bário. O hidróxido de bário é pouquíssimo solúvel. Mas é uma base forte também, extremamente venenosa. Na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos lá, continuando. Isso aqui é o básico disso. Tem um linkzinho de exercício bem curto. Façam isso daí. Depois, passem direto para o exercício de nomenclatura, para os vídeos de nomenclatura da base. É isso. Nomenclatura das bases. A nomenclatura das bases, ao contrário da nomenclatura dos ácidos, é bastante simples. Basta escrever hidróxido e o nome do elemento ou grupo que está ligado a ele. De maneira geral, é isso. Por exemplo, aqui podemos colocar o NaOH, eu tenho CaOH2, aqui letra C, eu tenho o NH4OH, e aqui eu tenho o ZnOH2. Bom, qual é o nome desses compostos aqui? A nomenclatura de base é bem simples. Segue essa regra aqui. Hidróxido de, depois você coloca o nome do elemento ou grupo. Aliás, vamos colocar aqui o nome do cátion. Bom, como é que fica o nome desse composto aqui? OH é uma base, portanto, qual é o nome dele? Que é o hidróxido de sódio. Hidróxido de Na é sódio, vai ficar hidróxido de sódio. CaOH2. Então, OH é uma base, portanto, isso aqui é o hidróxido de cálcio. Escrevemos aqui. Hidróxido de cálcio. NH4OH, uma base também. Esse cara aqui, o NH4, falei para vocês, ele é muito importante, vai aparecer muito para a gente. É o hidróxido de NH4, que é o hidróxido de amônio. NH4 é amônio. Então, vai ficar o nome dele aqui. Hidróxido de amônio. E ZnOH2, esse aqui é o zinco. Esse aqui vai ser chamado hidróxido de zinco. Mas,
como tudo na vida que parece fácil, né? Tem muitas exceções para esse caso. Sódio, cálcio, amônio e zinco. Se nós fôssemos escrevê-los, nós teríamos as seguintes características aqui que eu quero deixar bem claro. O NaOH em solução aquosa vai ficar Na+, e OH-. O hidróxido de cálcio vai ficar o CaOH2, vai ficar Ca2+, e OH-, libera sempre OH-, aqui no caso 2OH-. NH4OH vai ficar NH4+, e aqui o OH-. O zinco ficaria a mesma coisa. O que eu quero deixar claro aqui é que o sódio, o cálcio e o amônio, independente de ser +1, +2 ou +3, eles têm o que nós chamamos de carga fixa. Carga é esse número que a gente coloca aqui em cima. Isso aqui significa +1, +2 e +3. Mais tarde nós vamos aprender que isso se chama também número de oxidação. Na videoaula de reações, essa explicação. Essas são as chamadas cargas dos elementos químicos. E esses caras aí, sódio, cálcio e o amônio, e muitos outros também, eles têm o que nós chamamos de carga fixa, ou NOx fixa. Significa que, independente do tipo de elemento químico e de composto químico que eles formam, eles sempre vão ter essa carga. No caso do sódio, +1, no caso do cálcio, 2+, e no caso desse grupo, NH4, vai ser sempre +1 também. O problema é que vários elementos da tabela periódica, eles têm carga diferentes, porque eles formam estruturas quimicamente diferentes, e, portanto, eles têm NOx, que é a carga, né, que tem carga diferente. Deixa eu mostrar para vocês uma tabela de cátions que mudam, que têm valores variáveis. Observe. Bom, como eu estava dizendo, existem alguns elementos que têm carga diferente, têm NOx diferente, portanto, formam bases diferentes. E o problema é que quando você encontra tais elementos, você tem que fazer pequenas modificações, no nome da base que a gente vai formar. Nós vamos usar muito isso daqui. Observe a tabela que eu coloquei dos principais cátions que existem. Ela tem dividido por uma linha tracejada aqui. Acima dessa linha tracejada, tem os cátions monovalentes, ou seja, de carga +1, bivalente de carga +2, +3, os tetravalentes, tetravalentes com carga +4. Bom, a questão principal é que os elementos acima da linha tracejada eles têm o que nós chamamos de NOx fixo. Ou seja, não importa com quem eles se liguem, esses cátions, eles sempre vão ter cargas +1, +2 e +3, respectivamente. Exemplo, a gente pode colocar aqui o nosso NH4+, o Na+, é tudo mais, tá? Embora tenha um menos aqui, isso aqui vai ser alguma erro de pressão. Mas vai ficar tudo mais. Be2+, estrôncio 2+, aqui alumínio 3+, e o crômio 3+. Significa que se eu enxergar aqui, por exemplo, se eu enxergar essa substância CrOH3, eu sei que é meu crômio que tem carga 3+, porque ele ficaria assim, Cr3+, e OH-. Que nome eu daria para esse composto? Só existe um crômio na natureza, que é esse crômio aqui, pelo menos em termos de cálculo, obviamente falando. E só existe esse crômio. Então, esse vai ser o quê? Esse aqui vai ser o hidróxido de crômio. O problema é que tem elementos que têm esses NOx variáveis. Por exemplo, a gente pode colocar aqui o Fe NOx variável, por exemplo, FeOH2 e FeOH3. Isso aqui representa, respectivamente, Fe2+, e OH-, balanceamento é 2. E esse aqui vai ficar o Fe3+, e OH-, ou seja, são ferros de carga diferente. E se são ferros de carga diferente, não basta falar que o nome desse elemento, dessa substância, é hidróxido de ferro. Eu tenho que dizer que ferro ela é. Existe a nomenclatura simples. A gente pode colocar aqui. Eu posso chamar esse cara aqui de hidróxido. Vou colocando aqui para esse composto. Com respeito ao composto A, composto B. Para o composto A, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais claro. Composto B. Existe FeOH3, que vai ficar o quê? Vai ficar Fe3+, e OH-. O balanceamento aqui é quanto? 3. Tá. Qual vai ser o nome desse composto? Esse cara aqui vai ser o hidróxido
Bom, eu estou gravando, vocês estão atrapalhando, vocês têm que estar estudando. Vamos para lá. Existe isso aqui que nós chamamos de hidróxido de ferro 2. Podemos dizer, primeiro nome desse cara aqui, ó. Hidróxido de ferro 2. Não esquece que esse algarismo romano, a gente só coloca para esses caras que estão nessa linha pontilhada, esses caras que estão na minha lista negra. Por exemplo, o ferro está aqui. Existe o ferro 2+, existe o ferro 3+. E a nomenclatura mais fácil para eles, no caso, somente para esse pessoal que está abaixo da linha tracejada. É triste mesmo, tem que decorar. Hidróxido de ferro 2. Em provas e concursos, é muito comum também eles falarem as classificações com respeito ao nome, com as seguintes terminações. O cara que tem NOx menor, o carga menor, a terminação do nome dele vai ser oso. E o cara que tem NOx maior vai ter terminação ico. Como assim? Por exemplo, esse cara aqui é o hidróxido de ferro 2, porque esse é ferro 2, e esse ferro está na minha lista negra. Qual seria outro nome que seria possível dar para ele? Esse daqui, olha, hidróxido, ou existe, lembre-se, olhando na tabela, existe o ferro 2 e existe o ferro 3. Portanto, que nome daria para esse composto? Esse aqui é o hidróxido de NOx menor. Então, hidróxido, ferro mais oso, ferroso. E aqui embaixo, primeira possibilidade de nome é o ferro 3. Então, pode ser o quê? Pode ser o hidróxido de ferro 3. Outra possibilidade de nome para ele, utilizando essa nomenclatura aqui, terminação ico. Não esqueçam que essas duas nomenclaturas podem ser cobradas. A que está em vermelho, eu tenho 90% de chance de ser, 90% de chance de cair, de ser cobrado. Pode ser o quê? Esse aqui é o NOx maior. Existe ferro 12 e ferro 13. O NOx maior, a terminação vai ser o quê? Ico. Então, qual é o nome desse cara? Vai ser hidróxido ferroso. Férrico, aliás. Ferro mais ico, férrico. Aí, depois do vídeo, nos vídeos tem um linkzinho dessa tabela. Uma tabela de Cátia e tabela de Anos, que eu vou colocar para vocês estudarem. Bom, continuando aqui. Então, só lembrando. Desses caras que estão abaixo da linha tracejada, eles têm chamado NOx variável. O que tem NOx menor, ele vai receber esse sufixo oso. O que tem NOx maior vai receber esse sufixo ico. Também tu pode escrever isso em termos de algarismos romanos. Mas essa classificação de algarismo romano é somente para esse pessoal que tem NOx variável. Somente para o pessoal que tem NOx variável. Tudo bem? Vamos colocar aqui outro exemplo. Existe, por exemplo, o AuOH e existe o AuOH3. Nós pudéssemos colocar isso aqui, ficaria assim, olha, a equação dele vai ficar O mais e OH menos, ou seja, esse aqui é ouro de carga 1. Esse aqui é o ouro, 3 mais, vem para cá, e aqui mais OH menos, 3OH. O ouro, o elemento químico ouro, ele tem símbolo AU porque ele vem do latim aurum. Latim aurum. Por isso, qual é o nome desse composto aqui? Existem duas possibilidades de nome. O primeiro nome pode ser o quê? Hidróxido. Observem, podem pegar a lista aí, vocês devem ter já. Importante, depois dessa aula, é sempre imprimir essa lista de Cátia e de Anos. Ela vai ser muito importante, muito importante, porque ela é a base, assim, parte de nomenclatura para toda a nomenclatura inorgânica que nós estamos estudando agora. Então você vai ter que se acostumar a, quando fizer os exercícios, estar sempre à mão com ela, até se familiarizar. Bom, então pode ser o quê? Isso daqui pode ser hidróxido de ouro 1, ou o nome dela pode ser, lembrando da raiz latina do nome do ouro, é aurum, né? Pode ser hidróxido. Esse é o ouro menor, então hidróxido, terminação oso, auroso. Outra possibilidade de nome para esse cara vai ser o que? Embaixo, ouro 3. Então esse aqui é hidróxido de ouro 3. Ou, colocando resumido o nome, pode ser o que? Esse cara aqui pode ser o hidróxido aurum mais ico, vai ficar o que? Áurico. Bom, é isso. Essa é a parte de nomenclatura de nome. Bom, vamos tentar fazer alguns exercícios aí. Tentem fazer, confira o gabarito depois. É isso. Bom, continuando bases, vamos verificar agora
propriedades das bases. Vamos lá. Propriedades das bases. As bases que nós estamos estudando são chamadas de bases de Arrhenius, porque são bases para nós, são chamadas de base porque quando estão em solução aquosa liberam o íon OH-, o hidroxilo. Bom, então todas as propriedades referentes à base dependem do OH-. Quais são essas propriedades? Bom, são as seguintes: sabor, condutibilidade, sabor, condutibilidade elétrica, claro, capacidade de conduzir corrente elétrica, ação sobre indicadores e, é claro, ação sobre ácidos. Bom, bora dar uma resumida nisso daqui. Primeira propriedade que vamos trabalhar vai ser esse daqui, sabor. Anota. As bases apresentam um sabor característico, um sabor denominado cáustico ou adstringente, o sabor também chamado de sabor de lixívio. Uma comparação para nós lembrarmos que esse sabor seria de banana verde. Banana verde ele prende a língua, dá aquele gosto que você prende a língua, né? Esse sabor é denominado sabor adstringente, o sabor cáustico. Bom, outra propriedade com respeito a bases é o que nós chamamos de condutibilidade elétrica. Já tinha falado anteriormente, condutibilidade elétrica. Já tinha falado anteriormente que a classificação que nós estamos dando para ácidos, bases, sais e óxidos, de maneira geral, depende do seu comportamento de solução aquosa. E elas se dissociam, liberando uma parte positiva e uma parte negativa. Ora, é a liberação dos cátions e dos ânions que formam o que nós chamamos de solução eletrolítica. A solução das bases, devido a esse fenômeno de dissociação, ela apresenta íons livres. E por isso é que existe condução de corrente elétrica. Assim, por exemplo, se nós pegarmos um recipiente, um copo, com uma determinada quantidade de água, e nós adicionarmos um pouco de uma base, por exemplo, o hidróxido de amônio, o amoníaco, e colocarmos aqui um sistema com uma lâmpada qualquer, uma lâmpada, ligada por um fio aqui, dentro da solução de água, mais o meu NH4OH, pelo fato de que o NH4OH em solução aquosa vai se dissociar em NH4+, e OH-, eu vou ter corrente elétrica aqui. A luz vai acender. Por que isso ocorre? Porque eu tenho íons disponíveis na solução. Esses íons, esse íon NH4+, e esse íon OH-, é o íon responsável pela condução de corrente elétrica. Logo, podemos afirmar o seguinte, que a base, uma solução aquosa de uma base, ou seja, a base dissolvida em água, conduz corrente elétrica porque tem íons condutores de eletricidade. Essa é a questão. Bom, terceiro caso, ação sobre indicadores. Pausa, se quiserem dar uma pausa agora, vamos passar a página. Terceiro passo, ação sobre indicadores. Conforme nós vimos, indicadores, nós já comentamos sobre isso, indicadores são substâncias que servem para identificar, detectar a presença ou não de bases. São substâncias ou são mecanismos que nós utilizamos que mudam de cor indicando se existe ou não base numa solução, muito utilizado em laboratório. Existe um seguinte indicador, vamos colocar alguns indicadores que são importantes. Como nós estamos falando em termos de concurso, é muito comum utilizar esses indicadores em campo ou mesmo em laboratório. O principal deles, vamos começar na ordem aqui, indicadores de base, né? Vamos colocar aqui o papel de tornassol. O papel de tornassol, a característica que nós vamos colocar é a seguinte: o papel de tornassol, ele fica azul na presença de base. Tem outro indicador chamado fenolftaleína. Vou colocar aqui agora. Fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador de base muito famoso. A fenolftaleína ela é incolor normalmente.
papel tornassol. O papel tornassol é um papel comum mesmo, que ele fica azul na presença de base. A fenolftaleína, ela tem naturalmente cor incolor. Na presença de ácido, a fenolftaleína, ela continua incolor. Na presença de base, ela fica vermelha, ou seja, ela é um indicador básico por definição. Tem outro indicador, que é também uma solução muito utilizada no laboratório, chamado metilorange, ou também chamado aqui no Brasil de alaranjado de metila. Alaranjado de metila. Ela fica amarela na presença de base. Bom, deu uma pausa aí, caso queira, vamos mudar a página agora. A última relação agora é a ação, a última relação agora vamos colocar, chamada ação sobre ácidos. Essa aqui é uma reação muito importante. Uma base, quando reage com o ácido, quando ela é misturada com o ácido, ela produz sal e água. Essa reação é denominada essa reação geral aqui é denominada reação de neutralização. É denominada reação de neutralização. E ela indica que ácido reage com água. Bom, só por curiosidade, pelo menos para ser feita uma reação de neutralização, a base ela tem que ser uma base forte e também tem que ser com ácido forte. No final, ela é chamada de neutralização porque neutraliza as propriedades da base e do ácido. E o sal produzido, ele vai ser um sal neutro. Inclusive, agora, nós vamos aprender o que é sal. Com respeito à parte aí de ácidos, propriedades de base, aliás, com respeito à propriedade de base, faça uns exercíciozinhos que tem aí no final da nossa videoaula. Bom, é isso aí.